Sejam todos bem-vindos ao podcast da Porto Cidadania Portuguesa. Por aqui, a gente vai te explicar tudo sobre o universo da nacionalidade portuguesa. Meu nome é Maíra Moraes e eu vou ser a apresentadora de vocês hoje. Eu estou aqui com as especialistas da Porto, a Estela Torres. Oiê. A Ana Sosnowski. Olá. E a Laura Andreassa Seidel. Olá, bem-vindos. Então, hoje o nosso assunto vai ser o processo de reconhecimento da nacionalidade portuguesa, né, gurias? Isso mesmo. Antes da gente já adentrar nesse processo, eu queria que vocês retomassem para nós, até para quem não assistiu o primeiro episódio, já tá lá no YouTube e no Spotify, mas para quem não assistiu, não escutou, quem tem direito ao reconhecimento da nacionalidade? Então, realmente o direito à nacionalidade, ele se restringe atualmente aos filhos e netos de portugueses. Isso falando por descendência, né? Acho Exatamente. que também a gente não citou isso. É bem importante a gente colocar isso em pauta, porque existem muitas pessoas que têm um sobrenome português ou que sabem realmente de uma origem, mas é importante a gente identificar em qual geração está o português nato, para a gente entender se é possível, se é viável fazer esse processo, esse caminho ao reconhecimento. Então, o primeiro passo, né, para identificar é construir essa árvore genealógica, né, subindo essas gerações, sabendo quem é quem, com os nomes e a documentação pertinente. Então, as certidões de nascimento e casamento já nos trazem um embasamento muito importante para a gente começar a identificar inicialmente, né, se existe esse direito e se é viável percorrer o caminho do processo. Então, filhos e netos têm direito, mas a gente sabe que em alguns casos também bisnetos e trinetos conseguem, né? Nem sempre, mas existem essas exceções. Exatamente. Então, a legislação, ela traz esses dizeres, né? Então, a gente precisa acabar observando. Mas, dentro da composição familiar, podem acontecer situações diversas. Então, por exemplo, um bisneto, né, que pretende fazer esse reconhecimento, que quer garantir o seu direito, acaba ouvindo, né, que só filhos e netos têm o direito, então se desestimula a avançar com esse projeto, acreditando que não tem mais a possibilidade de persegui-lo. Então, é importante a gente salientar também, Maíra, que havendo, né, um filho ou um neto nessa linhagem vivo, capaz de fazer esse processo, ao final vai encurtar essa geração e vai possibilitar que esse bisneto, né, até então, se torne ou filho ou neto de português e a ele, então, seja alcançado também esse direito. Então, é importante sempre verificar quem é vivo, quem é falecido, para a gente poder dar um parecer técnico um pouco mais preciso dessa viabilidade. Então, não é somente, né, restrito para filhos e netos essa busca, o direito sim. Então, a gente acaba fazendo essa análise para ter essa identificação mais clara. Tudo isso relacionado à lei atual, né? Como a gente comenta, o direito se relaciona à lei da nacionalidade. Mas lá em Portugal, o parlamento está querendo mudar um pouco isso também, né? Então, o que a gente está vendo agora nessa questão de legislação? Queria que vocês trouxessem para nós. Então, realmente, a gente está verificando que tem um projeto de lei para acontecerem algumas mudanças na lei da nacionalidade portuguesa. É uma questão no mundo, né, a preocupação com a imigração, principalmente a ilegal, e acabou respingando na nacionalidade portuguesa. Que apesar de a pessoa, quando faz a nacionalidade portuguesa, ela se tornar um cidadão reconhecido, podendo residir legalmente, né, usufruir dos benefícios, eles estão com este projeto, né, para principalmente ali na questão dos netos, né, vai dar talvez, né, a gente não tem certeza, espero que não, né, dar uma alteração que não é restringir o direito, mas complicar um pouquinho, burocratizar, né, que é a possibilidade de ter uma prova de cultura, né? Tem outras questões também de nacionalidade que estão ali postas à discussão, mas tudo a gente tem que aguardar, né? Então, tem essa possibilidade, né, de alteração pelo parlamento português. Como tu comentou, né, um projeto de lei, ele ainda não foi votado, ele ainda não está em vigor. Tem alguma previsão? Ele vai ser votado nesse mês? Depois que tiver essa votação, já começa a valer? Como é que funciona essa parte? Realmente, a gente está aguardando, teve aqui o período de férias de verão, né, na Europa, então estava de recesso, né, o parlamento, os órgãos, mas como toda legislação, né, quando ela é, enfim, votada, aprovada, tem um tempinho ali, mas ela
praticamente entra em vigor, né? E tem depois as questões da regulamentação, como é que vai ser. Talvez não sejam respostas rápidas, né? Mas se for aprovada, a gente sabe que alguma coisa, né, a gente vai ter que se adequar a essas mudanças e esperar também a comunicação dos órgãos oficiais, uma regulamentação, né, de como vão aplicar essas mudanças. Então, tem que ter paciência. Por isso que eu digo, agora que a gente não tem nada aprovado, é o momento ideal, né, para iniciar o quanto antes. Para quem quer se antecipar a essas mudanças, né, e já fazer o direito valer, queria que a gente começasse a adentrar um pouquinho no processo de reconhecimento, como é que funciona para os descendentes. Acho que é só importante também colocar que muitas vezes a forma como são noticiadas essas mudanças, elas acabam impactando negativamente. Então, trazendo, né, um pouco de luz a essas informações, até para quem não é do meio jurídico, que acaba, né, sensacionalizando um pouco. Toma um susto, né? Exato. Olha, é um projeto de lei porque mudou. Não. É um projeto justamente para propor algumas alterações que tem todo um trâmite legislativo, né, pelo parlamento, pelas comissões de constitucionalidade. Então, não é um processo simplório fazer a alteração de uma legislação que está em vigor, porque ela também acaba alterando, né, o modus operandi, alterando os requisitos, e tudo isso precisa estar em conformidade com os outros princípios e preceitos legais que as leis nos impõem. Então, é importante a gente colocar esse alerta, né, para ter cuidado às fontes, né, que estão noticiando essas mudanças, muitas vezes sem conhecer, né, digo, aqui no Brasil a gente tem o conhecimento da legislação brasileira, então muitas vezes a forma como é colocado sem conhecer o sistema jurídico internacional, né, europeu, português, no caso. Então, é muito importante a gente se municiar de boas informações e notícias corretas. Então, é um projeto, né, que foi intentado há pouco tempo, então ele vai ter todo esse período de tramitação, de votações. Então, não é que porque tem uma proposta, ela vai automaticamente ser aprovada e vai passar a vigorar com aquele desenho que foi colocado no projeto. Então, é importante a gente alertar para que seja acompanhado isso de perto e que não seja, digamos assim, acreditado em tudo aquilo que se coloca, né, mesmo sem base. E a Porto está sempre aí acompanhando todas essas mudanças, né? Isso mesmo após a votação, né? Mesmo que aprovada, assim como a Laura falou, passa depois pela sanção presidencial, depois também pela regulamentação e publicação, de fato, dessas alterações na legislação. Então, não é uma mudança que votou e já está valendo, né? Então, precisa passar por todas essas etapas para, de fato, entrar em vigor, né? Perfeito. E nessa questão do processo de reconhecimento, então, para quem vai evitar tudo isso, né? Como é que funciona? Entrando em contato com os nossos especialistas, né? O time comercial é o primeiro passo, que vai auxiliar, né, nos documentos que são necessários, verificar as certidões, né? Se precisar também, a gente tem o departamento de genealogia, que é as pesquisadoras especializadas, né? Historiadoras formadas, especializadas em imigração portuguesa. Então, tem todo esse auxílio inicial, né? Para, enfim, dar início ao processo. E a gente conta com 24 etapas, né? Aproximadamente, que a gente fez todo esse mapeamento ali, né? Mais de 20 etapas, por volta de 24, para esse processo até do seu início à sua finalização. No caso dos filhos e dos netos que têm um direito direto, um direito de sangue, eles passam pelo processo de atribuição de nacionalidade, que nada mais é que um processo para reconhecer formalmente esse direito deles, né? Uhum. Então, só fazendo um adendo também, esse reconhecimento por atribuição, como a Estela colocou, para os filhos e netos, ele não passa a contar somente, né, do dia da data em que foi deferido esse pedido, então que foi concedido esse direito. Como ele é um direito de sangue, ele retroage, então ele volta e esse reconhecimento abarca toda a vida da pessoa. Então ele vai ser considerado português ou portuguesa desde o dia do seu nascimento. É por isso que ele pode transmitir a cidadania, né? Exatamente, porque como ele volta, né, desde o momento do nascimento, ele acaba sendo considerado português desde então. Por isso os filhos, né, que até nasceram
antes do processo de reconhecimento, são filhos de portugueses também. Então, por isso que advém esse direito, porque ele abarca toda a vida civil. E também é importante mencionar que também é um motivo que é preciso fazer a atualização dos estados civis, né? Então, se houve alguma alteração com casamento, divórcio, enfim, ao longo da vida, é importante que essa comunicação seja feita para Portugal, para que todos esses registros acompanhem, né, o registro de nascimento, assim como acontece aqui no Brasil. Então, essas averbações, anotações vão constar nesse registro após o reconhecimento. Isso também integra esses 24 passos que a Laura comentou antes? Ou seria um processo separado depois que a pessoa já tem a nacionalidade? Não, seria um processo separado. Após a conclusão, né, cada processo é único. Então, a pessoa finalizou o processo de filho, o processo de neto, e tem um casamento, tem que reconhecer ali uma união. Então, primeiro, a gente faz o processo de reconhecimento de nacionalidade, para reconhecer a pessoa como filha, como neta. Depois, o processo de transcrição de casamento, para reconhecer essa união, esse casamento, em Portugal também. E a partir desse processo de transcrição de casamento, a gente também pode passar para outras pessoas, como cônjuge e filhos também. Um processo muito longo, né? Então, vamos voltar lá para o começo. Vamos supor que eu sou descendente de portuguesa, sou filha de um português. Como é que vai acontecer o meu processo? Vamos lá para o passo a passo agora, para as pessoas entenderem, né, toda a burocracia que envolve e por que a Porto atua. Afinal, não é simplesmente chegar lá no consulado, na conservatória, onde for, e dizer, sou filho de português, quero esse reconhecimento. Então, por exemplo, nesse caso, né, de um filho de português ou portuguesa que quer iniciar o seu processo. O primeiro passo é ir em busca das certidões de nascimento, né, dos membros da linhagem. Então, filho de mãe ou pai portuguesa, certidão de nascimento portuguesa, né, ou o assento de nascimento, que é aquele reconhecimento, se a pessoa já fez anteriormente o processo, o nascimento, né, do requerente. Então, com esses documentos, a gente pode verificar a viabilidade do processo perante o que a legislação pede e também se as grafias dos nomes estão corretos, toda aquela questão, né? Então, esse é o primeiro passo, entrar em contato com o nosso time comercial, que vai fazer essa análise e passar uma proposta, né? A gente tem uma proposta bem personalizada, então, para a realidade de cada caso. Tá? Então, fazendo o contrato, né, tudo certo, vai para os nossos demais setores, né, o financeiro, enfim, mas também o pós-vendas, o processual, e iniciar este processo. Mas não é só reunir a documentação, né? Não é porque a pessoa tem as certidões que ela já vai adentrar no reconhecimento. Precisa de outras etapas. Não, exatamente. Primeiramente, a gente vai verificar com as certidões que ela nos mandar, né? Se forem desatualizadas, antigas, não tem problema, porque tudo isso é feito, né, depois da contratação, a atualização das certidões, porque não é só também, né, pegar certidões antigas, tem formatos corretos que elas têm que ser apresentadas em Portugal, né, tem questões de apostilamentos para ter validade em território estrangeiro, então tem muitos requisitos que nós sabemos e vamos fazer, né, corretamente, mas se, por exemplo, né, não tem esse conhecimento, pode estar com a documentação errada, né, e ter problemas. É importante colocar que essa primeira análise que é feita, ela já pode, né, ter elementos importantes, mas ela é feita com uma documentação um pouco mais superficial, né, justamente para identificar. Então, o ponto principal é possível fazer com a documentação que a gente sempre fala, né, que se tem em casa, geralmente embaixo do colchão. Mas, após a contratação, nós vamos conduzir o processo para que ele seja analisado de forma técnica. Então, toda essa documentação ela vai ser emitida, atualizada, porque também é uma segurança. Então, todos esses passos, esse processo, ele é seguido para que seja entregue, né, na conservatória, no consulado, enfim, o órgão que é o competente, uma documentação o mais atualizada possível e o mais correta possível. Então, é importante salientar que não é porque a gente verificou a viabilidade num primeiro momento, que após a contratação nunca mais vai ser solicitado nada. Então, é importante mencionar. Quem faz essa solicitação
É você, né, Estela? Isso, é o time de CS, eu acompanho o time de sucesso do cliente da Porto. Então, logo que fechou ali com o comercial, passa para nós, a gente chama o cliente e já instrui para as seguintes etapas até o final do processo. Então, logo que fecha, a gente tem a tarefa de também enviar a procuração para o cliente, que é uma etapa muito importante. O cliente, então, precisa assinar essa procuração, que nada mais é que o documento que vai nos dar esse poder de reconhecer ele lá em Portugal e acompanhar o processo, né? O advogado vai ter essa legitimidade de acompanhar o processo do cliente. É isso que faz com que o cliente também não precise ir até Portugal, né? Isso mesmo. Ele consegue ficar acompanhando por lá e a gente também por aqui, né? A gente tem acesso à chave de acesso e acompanha diretamente com a conservatória. O cliente não precisa nem sair de casa, né? É só, enfim, claro, para assinar a procuração até sim, né? Mas, querendo ou não sair né, do Brasil, enfim, viagens. Sim, é tudo feito à distância, conosco. né? Isso. Tu comentou antes sobre o apostilamento, né? Fala um pouquinho mais para nós sobre essa etapa, porque, claro, tá tudo em português, a gente não precisa traduzir, como acontece em outros casos de busca da dupla cidadania, mas ele precisa ter uma validade lá para Portugal, né? Isso realmente é um passo bem bacana que a gente não precisa traduzir, né? Menos uma questão burocrática, né? Mas o apostilamento é um selo, né? Muito importante que tem que ter em todos os documentos que são brasileiros, né? Porque com este selo esses documentos, eles têm validade, por exemplo, em Portugal, né? É um selo que se chama Apostila de Haia, né? Porque foi proveniente de uma convenção em Haia que os países se reuniram e quiseram deixar mais fácil, né, esse trânsito de documentos, aceite de documentos entre os países. Então, é uma facilidade, mas também quem não sabe acaba, o que eu tenho que apostilar? Quais documentos, né? Então, é bem importante contar com assessoria para saber, né, o que tem que apostilar, o que não precisa, não acabar, né, gastando mais ou de menos, né, deixando a documentação errada. Então, é bem importante. Tem toda uma análise, como a Ana comentou, né, da documentação, uma organização, para depois ir para Portugal, né? Exatamente. Então, um time, além do comercial que faz uma análise prévia, né, mas emitindo todos os documentos, inteiro teores, com todas as informações, a gente acaba fazendo uma análise técnica e minuciosa, né, no pós-vendas ali, pelo time processual, e identifica se está tudo certo mesmo, né, se daqui a pouco não custou alguma coisa diversa, enfim, que precisa de um documento a mais, ou também uma retificação. Uma retificação, exatamente. Então, fazemos essa análise, confirmamos e daí sim encaminhamos para Portugal, né? E até o nosso advogado também faz outra análise, vê se tem todas as documentações. Então, é muito minucioso e realmente a gente tem muita atenção, né, ao enviar os processos. A Porto conta com uma equipe jurídica lá em Portugal, né? Isso mesmo. Acho que é muito importante ter esse contato, porque a entrega da documentação ou qualquer necessidade, né, para além daquilo que tramita normalmente, é importante poder contar com esse auxílio. Então, hoje a Porto conta com esse auxílio português em território português. Para qual órgão vai o processo de reconhecimento da cidadania de um brasileiro que quer ter essa dupla cidadania? Como é que funciona isso lá em Portugal? Vai para as conservatórias, né? O que é uma conservatória? Explica para nós. As conservatórias são como se fosse o nosso cartório aqui no Brasil. Eles têm os conservadores, que são a autoridade que julga, né, analisa todos os processos. Que não se trata de um processo jurídico, é isso? É administrativo, então por isso que tramita a gente faz essa analogia, né, que é como se fossem cartórios, né, enfim, que fazem essa análise. Então não é jurídico, mas é muito importante, né, e é também muito sério, né, enfim, por isso que a gente tem que apresentar as documentações corretas, né, seguir os padrões, responder os questionamentos eventuais dos conservadores e oficiais, né, e tem várias conservatórias espalhadas por Portugal, né, mas as maiores é a de Porto e Lisboa, né, que até são específicas só para receber processos de nacionalidade. É importante mencionar também que essas conservatórias, né, e essa forma de colocar o processo administrativo, ele
pode trazer mais discricionariedade às decisões do processo. Porque, por exemplo, num processo judicial, as etapas elas podem ser melhores definidas. Que exemplo, né? A gente segue uma normativa. Quando a gente fala de um processo administrativo, né, aquele que está julgando, ele pode trazer mais situações à análise daquele processo. Então, isso pode burocratizar ainda mais o acesso ao direito. Então, não é, digamos assim, desmerecendo do processo, mas por ele ter essa discricionariedade um pouco mais acentuada, é que nos traz ainda mais a possibilidade de necessitar de alguma intervenção. Então, são todos os nuances da cidadania, né? Exatamente. Por isso que um processo desses tem 24 passos ali, como vocês comentaram, né? Exatamente, até, né, não aconteceu, mas num caso de um indeferimento ou de alguma solicitação, né, muitas pessoas, por ser um processo administrativo, não é claro o caminho para ou recorrer daquela decisão ou como complementar atender aquela solicitação. Então, tudo isso é importante também ter esse auxílio técnico especializado para poder ter uma tranquilidade, né, ao ingressar com o processo, sabendo que todo possível será feito e o requerente não precisa se preocupar com essas nuances. Então, é importante. A Porto, inclusive, tem todos os processos finalizados com êxito, né? Isso mesmo. Inclusive, o que a Ana comentou antes de quando há uma solicitação de um conservador, a gente já tranquiliza o cliente, o requerente, porque como a gente tem esse contato com a conservatória e esse acompanhamento frequente dos processos, a gente consegue responder com agilidade para que não atrase o processo e não seja indeferido também por falta de documentação ou alguma solicitação extra do conservador. Quase um apoio emocional junto, né? E falando dessa parte emocional, quando vai para Portugal, quando tem esse protocolo, finalmente acho que vem a maior ansiedade do requerente, né? Chega a hora que ele fica, meu Deus, agora eu vou ser cidadão. Mas como é que é esse processo lá em Portugal? Então, é um processo em que a gente faz o protocolo, né? Hoje a gente conta o advogado, né? Em Portugal tem uma normativa que tem que usar uma plataforma online, porém, nos processos de filho e neto ainda tem que encaminhar a documentação física também, porque Portugal tem muito medo de fraudes, né? De pessoas que não tenham direito e tenham, enfim, fraudado mesmo os documentos, né? E isso, eles são muito cuidadosos. Então, hoje, o advogado, né, tem que usar essa plataforma, né? Que garante celeridade, né? A promessa ali, né? E também menos burocratizações, né? Com documentos em papéis. Então, é isso, né? A gente protocola, recebe em alguns meses, né, a chave de acesso. Acho que essa é uma informação bem importante, né? Em alguns meses. É, né? Exatamente. Até a Estela pode contribuir, né? Isso, não é logo no protocolo que a gente vai ter o acompanhamento, né? No protocolo, o advogado, ele recebe um número, né? O número do protocolo, mas com esse o cliente não consegue acompanhar ali no site da Justiça Portuguesa após 30, 90 dias úteis que a conservatória nos informa o advogado, a chave de acesso, que com isso a gente consegue divulgar ao cliente para ele ter esse acompanhamento frequente no site. O que os conservadores fazem, né, nesse período? Que tipo de etapas o requerente vai acompanhando? Eu acho que uma questão que me veio aqui de comentar é que tem que ter um pouquinho de paciência, né? Os requerentes também, eu sei que é uma ansiedade, né? Quer ver tudo acontecendo, mas Portugal, então, tem um número muito relevante, né, de processos. Acabou que eles alteraram a legislação em 2020, mas não se prepararam, né, com os funcionários, com contratações, concurso público para essas áreas. Então, veio um número significativo de processos e eles eram em muitos poucos recursos humanos. Então, algumas coisas às vezes demoram, né? A chave de acesso às vezes pode demorar um pouquinho, porque realmente eles estão, depois de 20 anos, fazendo concurso público, né? Estruturando melhor os órgãos. Então, também tem que ter um pouquinho de paciência que eles se desorganizaram, né? Acho que é importante reforçar até que justamente por isso, quanto antes da entrada no processo, melhor, né? Porque da mesma forma que eles estavam despreparados, o número de pessoas que procuram também aumentou, né? É sempre, eu digo, uma fila, né? A gente precisa entender isso.
diferente do Brasil, né, as possibilidades de conseguir uma preferência é muito menor. Fila então, preferencial, Portugal praticamente não existe. Então, é bom não contar com essas facilidades, eu digo que nós temos fazendo esse paralelo com o Brasil, porque não é dessa forma como a gente vai conseguir conduzir o processo. E, realmente, esse despreparo, né, essa obsolescência desse itinerário, também nos faz até ter uma simpatia para com os funcionários das conservatórias. Imagina porque o susto deles, né? Imaginem, né, depois de cada protocolo, né, por exemplo, a Estela ficar insistindo ou mandando milhares de e-mails, né, todo mundo querendo saber do processo, eles não vão conseguir responder. Então, é importante compreender, eu digo também esse outro lado, né, ter essa compreensão, porque eles também, né, têm uma certa questão para dar vazão aos pedidos. Então, uma vez, né, nos foi colocado, olha, se eu ficar respondendo os e-mails, eu não vou fazer o processo. Então, meio que assim, ó, deixem a gente trabalhar, conduzir os processos, que por esse acompanhamento da chave, enfim, a gente vai colocando vocês a par do que está sendo feito em cada processo. Então, eu digo sempre, esse contato, justamente contando com a Porto, né, nós sabemos quando é possível fazer uma intervenção ou uma solicitação, quando isso não vai, né, surtir o efeito que a pessoa busca. Então, é muito importante saber conduzir, ter essa expertise que só o tempo e a experiência trazem de como fazer com que o processo ande da melhor forma possível, não gerando, digamos, essa antipatia, né, pelo nome, pela empresa, ou até mesmo pelo requerente que está ali com essa insistência para conseguir uma resposta. Então, muitas questões, né, elas são inerentes do processo, o tempo de tramitação, a demora nas fases, mas isso tudo precisa ser muito bem conduzido com o requerente que aguarde, esteja ciente e confiante de que tudo será feito. Então, complementando o que a Ana falou, como a procura pela cidadania vem aumentado, a demanda, então, está alta lá na conservatória, tem muitos processos para analisar, com isso, o tempo estimado para a finalização dos processos, ele aumenta e também os conservadores não conseguem atualizar muito frequentemente ali as etapas que aparecem na chave de acesso, que são apenas 4. Submetido, em análise, para decisão e concluído. Então, eles têm, às vezes, os processos de neto, por exemplo, são processos que duram anos, né? São 3, 4 anos para finalização hoje. Então, eles têm essas 4 etapas para finalizar. Pode ser que o meu processo fique lá parado em análise e eu olho todo dia aquele aplicativo, o site não anda, mas na verdade é só porque eles não atualizaram. Isso, a gente tem uma visão do site como se fosse, às vezes, até um rastreio de uma encomenda que a gente fica vendo, frequentemente não anda e dá uma sensação de que o processo está parado. Quando, na verdade, é uma parte que acontece em todos os processos. A parte de submetido, por exemplo, é uma etapa que ocorre de ficar muito tempo porque eles estão aguardando ainda a finalização e análise dos outros processos. Então, tem que passar por todos os processos para a finalização do pedido. Então, ele não vai ter um tempo estimado em cada etapa. Isso aí. Pode variar muito, assim, a etapa, às vezes ficar 1 ano na primeira etapa e 3 dias na segunda. Exatamente. Muitas vezes, inclusive, fica muito tempo em submetido e, logo no final do processo, os conservadores atualizam todas as etapas ali juntinho. Isso porque eles fazem essa análise, que tu falou das 4 etapas ali dentro, né? Como é que eles atuam? Quando ele é submetido, depois ele vai para análise de documentação, tem toda essa burocracia interna, né? Isso mesmo. Na fase de submetido, é simplesmente um checkzinho ali que ele tá lá, né? Um checkzinho dos documentos também. E quando vai para a análise, aí sim que é analisado todos os documentos, se está tudo certo, coerente com o que é solicitado pelos conservadores, pela conservatória. E a decisão é realmente a etapa final, que só dá um check na lista ali no que foi feita a análise e tudo certo. E também ali, queria comentar que tem a fila, né? Então, você protocolou hoje, mas quem protocolou ontem está na frente, né? Então, não tem como... falou, né? Não tem como você passar na frente, porque, né? O meu interesse é maior, mas tem que provar, né? Casos bem específicos que eles dão
enfim, uma questão de prioridade. Mas como disse a Ana, Portugal não tem... No Brasil tem muitas prioridades, né? São legislações próprias. Em Portugal é diferente, né? Então, tem que aguardar. Realmente, às vezes, eles não vão atualizar, mas pode ser que também, naquele momento, o processo está na fila, né? Eles fizeram coisas daquelas etapas, mas ainda não chegou no final, né? Então, sempre entender que não está perdido, né? Os clientes às vezes falam, meu Deus, perderam o meu processo, esqueceram do processo. Então, a gente acompanha na quinzena, né, do mês que eles estão analisando os processos. Então, a gente sabe, por exemplo, né, Maíra, se fosse o seu processo, protocolou, eles estão analisando os de setembro de 2024, a Maíra protocolou em outubro de 2024. Está normal que o dela não finalizou ainda, né, porque a conservatória está analisando um mês antes. Sim. Então, esse tipo de questão, o advogado, né, nós aqui da Porto nunca deixaremos o seu processo esquecido ou de uma forma estranha, né, já passaram um mês de análise e esqueceram, né, então isso não acontece porque a gente está acompanhando e sabe, né, em que mês eles estão analisando. Uhum. Perfeito. Quando chega finalmente ali no concluído, né, na etapa final lá em Portugal, finalmente ali é um cidadão português? Isso, né? Considerando que o conservador, né, emite ali um despacho, né, de conclusão, considerando que eles não solicitarem nenhum documento a mais, que às vezes, como disse a Ana anteriormente, é que nem no Brasil, né, fazendo uma analogia, os juízes, eles podem daqui a pouco, tem um processo de fulano de tal, eles solicitam tal documentação, mas às vezes muda o juiz e ele quer um documento a mais. Ele pode, né, tem essa possibilidade de solicitar, porque ele quer complementar, deixar ali a sua decisão mais segura, ou enfim, os documentos do processo, ele acha que precisa de mais um, então é legal a gente mandar esse documento, né, às vezes a gente não solicita primeiramente para o cliente, porque não é todos os conservadores que vão ter essa linha de raciocínio, né? Mas, enfim, se não solicitar nenhum documento, enfim, a mais, ou um esclarecimento, finaliza, né? Vem aquele despacho e logo em alguns dias, né? Meses também, às vezes depende também do período, se é férias lá, enfim, né? Tem essa sazonalidade também. Recebemos, então, o assento de nascimento. O assento de nascimento é basicamente a certidão de nascimento do português. Quando finaliza, a gente envia para o cliente e antes de enviar, o nosso time de processual já verifica se está todos os dados certinhos, se tem algum erro para, se tiver algum erro, solicitar uma retificação, né? É importante deixar claro, então, que não é o passaporte português, a capinha vermelha ali, que vai dizer que aquela pessoa é portuguesa. É o assento português. Exatamente. Isso mesmo. É que o passaporte, na verdade, ele é só um documento de viagem, né? É mais um documento, assim como o RG, o CPF, a gente tem o passaporte. E acredito que seja, para muitos, a materialização da conclusão do pedido, né? O que me demonstra a nacionalidade portuguesa, por vezes, é o passaporte. Quando, na verdade, né, é realmente o assento. O documento é o assento de nascimento português, que comprova esse registro, né, de nascimento nos livros lá nas conservatórias em Portugal. Existem outros documentos que são feitos e o trabalho da Porto acaba quando tem o assento português? Ou não, ele segue adiante, tem esse auxílio para emissão do passaporte, por exemplo? Isso, a gente acompanha até o final, realmente, né? Então, saiu o assento de nascimento, envia para o cliente e ajuda também na etapa de agendamento consular. A gente ajuda para conseguir um horário e, assim, comparecer para a emissão dos seus documentos portugueses, o cartão cidadão, que é como se fosse o nosso CPF, né, Ana? E o passaporte português, de fato, né? Uhum. Então, até isso. A concretização do passaporte vermelhinho. O cartão cidadão é até parecido com a nossa carteira de identidade, né? E é o documento que a gente precisa, até bem bacana mencionar, que precisa ter realmente esse cartão cidadão. Tu não pode, só quero ter o passaporte. Tem que fazer o cartão do cidadão e depois fazer o passaporte, né? Em alguns consulados até conseguem fazer os dois juntos. Mas, enfim, tem que ter para ter o passaporte tem que ter o cartão cidadão. Você pode ter só o cartão do cidadão, mas... Enfim, precisa desses dois documentos. É toda uma burocracia, né? E são muitos detalhes, uma questão muito técnica, que realmente reforça que, às vezes, não dá para fazer sozinho, né? Contar com uma assessoria faz toda a diferença nesse momento. Exatamente, até porque, né, adentrando nessa questão, muitas vezes o pessoal
faz o reconhecimento da cidadania, mas, né, porventura, não faz a atualização do Estado Civil. Então, também ali existem alguns empecilhos para fazer a emissão do documento. Então, é importante deixar esse Estado Civil sempre atualizado. E nós, né, contando com a assessoria da Porto, conseguimos identificar e prosseguir até o final. Então, é importante a gente colocar que, olha, se você é casado ou divorciado, enfim, tem alguma situação nesse sentido, não vai ser um processo que vai finalizar só com o assento de nascimento português. É preciso fazer essa outra etapa e deixar, né, cumprir esse dever de cidadão português, deixando seu estado civil atualizado até para não ter nenhum impedimento depois, né, em usufruir desse direito, regularizar documentos, enfim. E até complementando também essa questão ali do estado civil, muitas dúvidas que surgem nos clientes. Mas por que vocês já não encaminham no momento da nacionalidade como filho, neto, a minha certidão de casamento, né, a minha verbação de divórcio? Então, é importante salientar que é uma questão de Portugal, né? Você primeiro tem que fazer a cidadania e ser reconhecido como solteiro, assim conforme a sua certidão de nascimento, o nome de solteiro. E depois são em órgãos diferentes, né, que a gente faz essa atualização do casamento em um órgão e outro procedimento para o divórcio também. Então, não é assim, às vezes, um lapso de a gente não mandar. É que realmente ele não vai ser neste momento que eles vão atualizar o estado civil, né? São muitas particularidades, né? É uma questão de procedimento, de escolha deles como conduzir todos esses processos. Existem outros processos de nacionalidade, de outras nacionalidades, que podem ser feitos, né? Concluindo o pedido, já sai com o estado civil atualizado. Em Portugal, são etapas distintas, porque a gente sempre coloca, o português ele é bastante pragmático, então precisa primeiro, né, eu digo a pessoa nascer, daí depois o segundo passo, casou, registra o casamento, depois do casamento para o divórcio, então não existe a possibilidade de se fazer tudo junto. Uhum. Bem interessante. E eu queria entender um pouco mais agora da Porto também, né? Vocês trouxeram muitas questões técnicas que se relacionam à expertise, à experiência de uma empresa, né? O que mais que vocês poderiam trazer sobre a Porto para quem está nos ouvindo? Então, a Porto, a gente nasceu, né, com o intuito de desburocratizar esse processo, né? Muitas pessoas não têm tempo, às vezes também não querem ter que pesquisar, né? Enfim, e fazer alguma coisa errada, né? Com essas questões de documentação e tudo mais. Então, a gente principalmente nasceu para auxiliar, né, os descendentes de português a obter a cidadania portuguesa de forma rápida, né, o mais rápido possível, prática e garantindo, né, que tudo vai sair bem, né? A gente vai usar sempre da melhor técnica para o melhor resultado. Claro que a decisão fica com o conservador, mas a gente vai fazer sempre tudo o que é possível, né, para o processo ter êxito e estar tudo certinho. A gente costuma também prezar muito pela transparência com o nosso cliente, né? E o contato. Então, desde o início, entregar ali uma comunicação eficiente, humanizada, que a gente já comentou aqui com o time de comercial, para facilitar essa comunicação e ter coerência em cada passo do processo. Então, uma assessoria completa. Isso mesmo. Toda etapa. E até uma questão, às vezes a gente vem o pessoal, né, enfim, verificando para fazer o reconhecimento e a gente acaba sendo, às vezes, bem transparente. Olha, esse prazo que a gente está vendo hoje é dessa forma, é isso que estão solicitando. Até ficam, mas outra pessoa me disse que não era assim. Mas a gente preza pela transparência, sabe? De realmente, às vezes é muito fácil, né, chegar ali na hora, daí querer encantar ali o cliente, enfim. Vai demorar um ano, mas daí chega na hora e não é verdade. Então, a gente realmente preza em passar as informações corretas e transparentes. O encantamento é pela qualidade do trabalho, né? Exatamente. E sobre esse encantamento, é importante também trazer aqui que a gente tem como prova o nosso Google Meu Negócio, né? A gente tem orgulho de ter 5 estrelas ali, então todos os... Só avaliações positivas. Só avaliações positivas. Isso é muito importante para nós, é uma coisa que a gente... tem um carinho muito grande pelos nossos clientes e por todos os feedbacks que eles deixam ali, recados às vezes para nós, convites muitas vezes. Vocês têm feedbacks até emotivos dos clientes, Sim, né? Isso aí. Realmente, às vezes a gente se emociona junto, né, os depoimentos, porque realmente a gente
leva esse sonho do nosso cliente como se fosse nosso também. Na verdade, até é, né? Sim. Mas, enfim, temos muito orgulho mesmo de ser nota 5, né, no Google Meu Negócio e poder, enfim, ajudar realmente as pessoas e fazer um trabalho relevante e honesto. Mais do que só prestar um serviço, vocês estão construindo um trabalho que é um relacionamento e transforma muitas vezes a vida daquelas pessoas, né? Não se trata só da reconexão com os antepassados, mas muito do futuro também, né? Porque muitas pessoas buscam a cidadania para morar fora, para buscar melhores oportunidades de vida, de emprego, de estudo. Exatamente, eu acho que compreender, né, ter essa proximidade, como a Estela falou, os números refletem aquilo que é praticado todos os dias. Então, parte da cultura da Porto também, de ter essa conexão, de ter essa compreensão de como isso pode mudar a vida das pessoas. Então, não é só mais um processo, não é só mais um número, mas é mais um sonho, é mais uma expectativa. E o cuidado, eu acredito que seja muito importante, porque a gente sabe que nós temos o conhecimento dessas burocracias, né, desses prazos, desse funcionamento do processo. E transmitir isso para as pessoas com essa transparência, né, de setar essa expectativa, de saber que, olha, às vezes é só, eu tô te ligando para saber como é que estão as coisas aí, como é que tá o meu processo, mas realmente é criado um relacionamento, porque é um processo, né, como foi mencionado anteriormente, que não é de um mês ou um dia, né, são alguns anos aí junto, e que isso precisa estar muito bem alinhado. Perfeito, acho que a nossa conversa foi bem esclarecedora para quem quer dar início, né, buscar esse reconhecimento da cidadania. Tenho certeza que quem ouviu vai verificar que a Porto tem uma qualidade de atendimento, tem uma excelência, e falar com vocês. Queria agradecer a presença de vocês aqui hoje, então. Muito obrigada por compartilharem com nós todo esse conhecimento. Muito obrigada. Obrigada. E para quem quiser dar início ao reconhecimento da cidadania, para falar com a equipe da Porto, pode procurar no site portocidadaniaportuguesa.com.br ou também pelas redes sociais, no Instagram e no Facebook, @portocidadaniaportuguesa. Muito obrigado pelo episódio de hoje e até breve.